Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, daquela que é a quinta semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá em Marcos 7, versículos de 24 até o 30, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito imundo ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria, e ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Jesus chamou então essa mulher de cachorra? Como é que pode ser isso? Gente, existem discussões aí, estudiosos que dizem outras coisas, mas uma coisa eu sei: os pagãos eram chamados muitas vezes de cachorrinhos, sim. E Jesus estava na região de Tiro e Sidônia, que era uma região pagã. Jesus estava se escondendo do povo justamente porque estava surgindo quase uma fama mesmo, e muitas vezes uma fama muito equivocada de quem Jesus era. De repente chegou uma mulher pagã e ela vai pedir algo certo a Jesus. Só que Jesus diz algo para essa mulher: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, ou seja, que os judeus, que os filhos de Israel sejam saciados. Porque não é certo tirar o pão daqueles que realmente merecem em primeiro lugar e jogá-los para aqueles que pertenceriam ao segundo lugar. Sabe por que foi que Jesus disse isso? Ele estava querendo provar a fé dessa mulher. Amados irmãos e irmãs, a nossa fé ela precisa ser provada. Existem coisas na vida que só crescem quando são provadas. É como ao colocar, por exemplo, algo com fermento no fogo. Só no fogo é que ele cresce. Do contrário, não vai acontecer isso. Então a fé dessa mulher precisava ser provada. Jesus coloca de fato uma barreira que ela muito bem entendia, né? E aí ela vai dizer: sim, é verdade, mas os cachorrinhos, eles podem comer as migalhas que as crianças deixam cair. O que é que ela está dizendo? Eu quero pelo menos as migalhas. Eu não estou querendo o primeiro lugar. Eu quero pelo menos o que me resta, um pouco, né? É como se ela dissesse assim: Senhor, só a tua graça já me basta. Eu não estou querendo os primeiros lugares, eu não estou querendo fama, eu não estou querendo isso ou aquilo. Gente, essa mulher teve uma humildade, mas uma humildade tão grande que é de fazer inveja, no bom sentido, a cada um de nós. E aí é por esse motivo que Jesus diz que o demônio sai da filha. Interessante, né? A grande arma contra o demônio é a humildade. Porque se você parar para observar, é o orgulho que fez com que o pecado entrasse no mundo. É o desejo de ser como Deus, o desejo de saber como Deus, de serem deuses, que fez com que, de fato, lá no Gênesis, o primeiro homem e a primeira mulher caíssem em pecado. Então, o antídoto para todo e qualquer pecado, o antídoto para o mal, é a graça da humildade, que é o de reconhecer que eu não sou nada. E, gente, isso dá um baita trabalho. Porque a gente só escuta as pessoas falando, né? Pense positivo, né? Seja dono dos seus próprios sonhos. Você é capaz? Sim, nós somos capazes. Mas acima de tudo, quem nos capacita é Deus. Não é? Eu sei que a gente precisa colocar muita coisa positiva, de fato, mas eu preciso lembrar que acima de tudo, quem me sustenta é a graça de Deus. Quem me acompanha é a graça de Deus. Quem segura minha mão é a graça de Deus. Eu acho isso muito belo, né? Tem uma canção de Juninho Cassimiro, eu não vou cantar porque senão o vídeo pode ser barrado por questão de direito autoral, que é Teus Planos. Eu gosto muito dela. Ela vai dizer assim: Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, se não for assim, não me deixe ir. Isso é a canção de quem é humilde. Eu quero que os meus passos sejam de acordo com a vontade de Deus. Eu quero que o meu próximo segundo seja de acordo com a vontade de Deus. Mas se não for assim, não me deixe ir, Senhor. Porque eu tenho medo de que, se eu for com as minhas próprias pernas, que os meus passos sejam do meu jeito, que o meu minuto seja do meu jeito, que eu desande minha vida inteira. Sempre que eu quero tomar controle da minha vida, que eu quero tomar as rédeas, eu sei que eu vou cair. É Deus que precisa estar no controle do barco da nossa vida. E essa mulher, ela entendeu isso. Ela foi humilde. Ela não precisou bater boca com Jesus.
Ela apenas disse ao Senhor, mas se os cachorrinhos podem comer migalhas, que eu também possa comer. Porque eu sei que a tua graça é suficiente. Nem que seja uma migalha dela, nem que seja um pouquinho. A tua graça já me basta. Que belo isso. Que nesse dia de quinta-feira, especialmente dia de adoração ao Senhor, a gente possa entender que a graça do Senhor, ela nos basta. E que se estamos com a graça de Deus, nós temos tudo. Que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.